gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog História Rúvia e no vídeo de hoje nós vamos ter um vloguinho de leitura do livro Discover Won't Break, que é a continuação de These Witches Won't Burn. Inclusive tem um vloguinho de leitura desse livro aqui no canal e como eu gostei muito desse primeiro livro, eu resolvi comprar essa continuação, então eu vou aproveitar para gravar esse vloguinho e contar para vocês as minhas percepções sobre esse livro, porque eu estou muito empolgada. Mas antes, aproveita para você poder se inscrever no canal, deixar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque temos 2 vídeos toda semana, toda segunda e quarta-feira é dia de vídeo novo aqui na História Rúvia. E aproveita também me seguir nas redes sociais, o Twitter, que é o It's Bubble, Instagram, que é o História Rúvia, e eu também faço live de leitura lá na roxinha com História Rúvia, que assim a gente tem um contato muito mais próximo. Oi gente, voltei aqui com um vloguinho para poder atualizar vocês da minha leitura. Eu li um pouquinho hoje de manhã, tá indo bem, já tô chegando na página 100, porque realmente esse livro é muito bom. E eu li um pouco, eu também aproveitei para poder descer com minha cachorrinha, a Kika, porque ela é diabética, então ela precisa andar assim na rua. E eu só queria dizer que eu fico indignada quando eu vejo pessoal na rua usando máscara no queixo ou sem máscara. Gente, qual que é o problema do pessoal usar máscara da forma correta? Eu fico indignada, puta, revoltada, pelo amor de Deus. Enfim, voltando aqui basicamente ao livro Discover Won't Break, ele é a continuação do livro These Witches Won't Burn, em que nesse livro a gente vai conhecer a Hannah, que ela é uma bruxa elemental, que nesse universo criado pela autora Isabel Sterling, existem 3 tipos de bruxa, 3 comes de bruxa, que são os elementais, as bruxas elementais, Blood Witches, as bruxas de sangue e os casters. E basicamente aqui no primeiro livro, a gente vai acompanhar a Hannah, que ela acabou de terminar um relacionamento com a Verônica, que ela tá triste, tentando superar esse término, e na cidadezinha onde ela mora começa a acontecer umas coisas muito misteriosas, muito bizarras. E inicialmente a Hannah acha que é alguma coisa ligada às Blood Witches, porque no verão passado em Nova York ela fez uma viagem com a escola, foi pra Nova York, teve um problema com as Blood Witches, então ela acha que isso é uma coisa relacionada ao seu passado, dessa viagem em Nova York e do encontro que ela teve com as Blood Witches. Porém, ao longo do livro a gente vai descobrir que não é bem isso que estava acontecendo, que é um problema bem maior envolvendo caçadores de bruxas. A Hannah ela vai sofrer uma perda muito grande, então aqui nesse livro a gente vai acompanhar essa vida dela após esse verão turbulento, dessas complicações que aconteceram na cidadezinha dela, do problema com os caçadores de bruxas que está afetando a comunidade, o povo e nas bruxas no geral. E aqui tem uma novidade, que a Hannah no primeiro livro ela estava meio que flertando com a Morgan, uma menina nova da cidade, e agora ela está namorando com a Morgan, que é uma Blood Witch. Então o pessoal às vezes fica olhando meio feio pra elas, porque o pessoal tem um preconceito muito grande com as Blood Witches, mas a Morgan é uma pessoa muito boa, tá fazendo muito bem pra Hannah, então é muito gostosinho ver esse relacionamento dela. E nós também temos a Gemma, que é a melhor amiga da Hannah, e que descobriu que a Hannah era uma bruxa. Em tese a Hannah deveria manter esse segredo, porém devido aos acontecimentos do primeiro livro, a Hannah acabou tendo que contar esse segredo para a melhor amiga dela. Então aqui, bem no comecinho desse livro, a gente já vê a Hannah tendo que lidar com o luto da perda muito grande que ela sofreu, que a Gemma e a Morgan ficam o tempo inteiro no pé dela falando assim, putz, você não tá bem, confia na gente, deixa a gente se ajudar, que as duas estão muito preocupadas com a Hannah, como ela está se sentindo. E nós vamos ver as consequências dessa questão dos caçadores de bruxas, de como eles estão agindo, porque eles estão impactando bastante essa comunidade bruxa, os covens, e a Hannah agora vai ter que partir uma missão para poder ir para Nova York conversar com algumas bruxas, que ela quer lutar, ela quer ter seu papel importante nisso.
Ei, gente, hoje é sexta-feira, o segundo dia do nosso vloguinho de leitura. Deu que eu tô na página 14, já passei da página 160, tá sendo uma leitura muito boa. Deu que ontem, na quinta-feira, eu acabei lendo um pouco à noite, que eu ia do Arco-Íris Submerso. Ele acabou abrindo uma live, então aproveitei pra ler e tá fluindo muito. Eu tô adorando demais essa continuação. Anteriormente, comentei de uma viagem que a Hannah fez pra Nova York com a escola dela e que nessa viagem ela teve vários problemas, como a Blood Witch. Enfim, agora aqui nesse livro a gente vai entender um pouco mais do que aconteceu em Nova York, porque anteriormente, no primeiro livro, só falava assim, que ela foi pra Nova York, que ela teve esse problema, mas não explicou exatamente o que aconteceu pra ter esse problema, então aqui tá aprofundando um pouco mais, o que eu tô achando interessante. E além de aprofundar nesse passado da Hannah, nessa treta dela lá em Nova York, também aprofundar muito na relação das histórias dos clãs das bruxas, como é que tudo começou. Então me explica muito do preconceito que os clãs têm em relação às Blood Witches. Então tá sendo bem interessante o fato da autora estar se aprofundando em todos esses assuntos, que eu sinto que deixa a trama muito mais interessante, vai trabalhando outros elementos que realmente vai se aprofundando nesse universo que ela criou. Inclusive, se eu não me engano, tem uma espécie de conto que se passa em Nova York, que vai relatar esse passado da Hannah, dessa viagem dela para Nova York, e depois eu vou procurar para poder ler, que também acaba sendo um complemento para a história. E a impressão que eu tô tendo é que a Hannah, ela tá tendo que lidar com 1000 problemas, e eu sinto que está sobrecarregando ela, que em nenhum momento ela parou mesmo para poder viver o luto dela, sentindo toda essa perda dela, da família dela, que está afetando muito ela e a mãe dela. Inclusive, eu cheguei no momento em que ela e a mãe dela tiveram algumas discussões a respeito disso, de como essa perda deixou a família bem fragmentada, de como elas estão tristes, afetadas por isso. E eu vejo que a Hannah tá querendo fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Ela tá querendo lutar, ela tá querendo ajudar os clãs contra os caçadores de bruxas, que eles criaram uma droga que tá acabando com os poderes. Então eu vejo que tem 1000 problemas na vida da Hannah, e eu sinto que às vezes é muita pressão sobre a vida dela. Então fica assim, meu Deus, querida, vai pra terapia. Inclusive a Hannah teve um contato com a ex dela, a Verônica falou a mesma coisa, cara, vai pra terapia, vai fazer bem pra você, eu tô indo pra terapia. Então eu adorei esse conselho da Verônica, e eu tô gostando muito da relação da Hannah com a Verônica aqui nesse livro, que as duas não estão tão próximas como era no primeiro livro, que elas tinham seus momentos de idas e vindas, mas tô gostando que agora tá um relacionamento saudável delas conversarem, na amizade, não tem mais nenhum tipo de coisa romântica, e a Verônica realmente tá num novo relacionamento, assim como a Hannah. As duas são felizes, e eu também acho que a Hannah deveria ir pra terapia. Eu acho que ia ser bom. E no meio de todas essas tretas que estão acontecendo, de todas essas confusões, nós também temos alguns momentos bem fofinhos entre a Hannah e a Morgan. Então é bem legalzinho ver como as duas estão se ajudando, ainda mais que a Hannah sente que a mágica dela tá funcionando melhor com a Morgan por perto, que ela consegue se conectar melhor aos elementos quando a Morgan está por perto, porque ela representa um lugar de segurança, de carinho, de amor pra ela, apesar de que a Hannah não está pronta pra poder falar eu te amo, que ela foi muito magoada no passado, mas dá pra ver como que a Morgan é essencial pra Hannah, e a Hannah também tá ajudando a Morgan a lidar com problemas do passado que vieram assombrar ela, que no caso é o ex-filho da puta da Morgan, que é um caçador de bruxas. Então tá rolando 1000 coisas, eu não sei ao certo o que vai acontecer, de fato a narrativa tá me surpreendendo bastante, mas só queria deixar que realmente tá sendo uma leitura muito gostosinha, eu tô amando tudo isso, de ver essa continuação. Gente, hoje é sábado, 8 da manhã, e eu acordei cedinho pra poder gravar essa atualização pra vocês de que eu finalmente acabei Discover Won't Break, porque ontem à noite consegui fazer uma live de sprints lá na Roxin, então deu que a leitura fluiu, e eu terminei o livro, e no fim foi uma leitura muito satisfatória. Quando eu fui pesar sobre esse livro aqui no Scooby, eu fiquei um pouco surpresa, porque tinha umas opiniões bem negativas. Eu fiquei assim, gente, putz, será que a continuação realmente é ruim? Mas deu que minha experiência foi muito positiva. Eu achei tudo o que aconteceu nesse livro. Só uma redenção aqui que eu fiquei tipo assim, não sei se eu comprei isso, mas de qualquer jeito o personagem sofre as consequências. Ele tem uma redenção, mas ao mesmo tempo ele sofre as consequências necessárias. Então foi uma continuação que de forma geral eu gostei. E no fim teve um quentinho que aqueceu meu coração, que solucionaram os problemas. E teve um finalzinho meio que em aberto, mas ainda assim
com um quentinho no coração, que te deixa feliz. E eu entendo aqui que nesse livro algumas pessoas possam achar que a Hannah toma algumas atitudes um pouco infantis, um pouco bem no calor do momento, na raiva, mas eu acho que é um pouco compreensível se levar em conta todo o contexto. Para começar, ela é adolescente, ela tem por volta de seus 17 anos, ela teve uma perda familiar terrível que marcou tanto ela quanto a mãe dela. A vida dela tá toda bagunçada, os poderes dela não estão funcionando direito e todos os covens, clãs de bruxas estão sofrendo com esse ataque dos caçadores de bruxas. Então é muita coisa acontecendo na vida dela, mil problemas. Então eu acho que é tudo bem às vezes ela acabar agindo de uma forma infantil ou falar algo que não queria falar, mas falou no calor do momento, da raiva e depois se arrepender. Que eu acho que isso é natural, toda pessoa já passou por isso, de às vezes não ter a maturidade para poder lidar com aquela situação, de você se sentir pressionada. E aqui muitas vezes o pessoal fala assim pra Hannah ir procurar uma terapia, que isso vai fazer bom pra ela, que dá pra ver toda essa pressão que ela sente, que ela se culpa pelas coisas que estão acontecendo, pelos clãs que estão sendo afetados, pelos bruxos que estão perdendo magia. Ela se culpa por muita coisa, é muita pressão. Então meio que eu consegui entender algumas atitudes da personagem que são um pouco imaturas nesse sentido. Pra mim foi uma coisa que não me incomodou na leitura. E outra coisa que também me agradou bastante foi ver essa nova dinâmica entre a Hannah e a Verônica, que eu fiquei com medo do pessoal meio que tentar fazer as duas voltarem, de criar meio que um triângulo amoroso na história que não cabia. Mas então eu gostei de ver que as duas só estão como amigas, as duas se ajudam quando é necessário, porque as duas têm uma história de anos, não é só um namoro. Então as duas decidiram manter a amizade, então é bom ver como está funcionando de forma amigável, saudável, e que as duas seguiram a vida e estão muito felizes. Por sinal, eu amei ver direto esse relacionamento da Hannah com a Morgan. Não teve muito drama amoroso nesse livro, graças a Deus, porque às vezes me incomoda que tem mil problemas gigantes acontecendo, mas às vezes o povo foca só no romance. Mas que eu acho que teve uma boa dose do romance entre as duas, também da amizade da Hannah com a Gemma e com os problemas externos que estavam acontecendo, que estavam afetando as bruxas. Então eu gostei bastante desse sentido, de conseguir trabalhar bem esse lado da magia, das tretas, e também o romance sem que ficasse muito fora de mão, sem que o pessoal exagerasse e mudasse todo o foco da história. Então foi uma leitura muito gostosa, que fluiu bastante, muito gostosinho igual ao primeiro, expandiu o mundo da magia, trabalhou o passado da Hannah e foi uma leitura pra mim fenomenal. Pra quem quiser ler esse livro daqui, o link de compras vai estar aqui no box de descrição. Comprando por esse link vocês me ajudam sem gastar nada mais, e sério, vale a pena comprar esse livro. É um livrinho muito gostoso, uma fantasia contemporânea, com bruxas, tem representatividade LGBTQIA+, então é muito legal você poder ver essas representatividades nos personagens. É uma história muito gostosa. A escrita da Isabel Sterling também é super fluida, eu amei. O único problema é que infelizmente o livro ainda não chegou no Brasil e às vezes a linguagem acaba sendo uma barreira para quem quer ler. Então, mas quem quiser interesse, ainda assim eu vou deixar o link aqui no box de descrição, porque eu acho que é um livro que vale o pessoal conhecer. Não só esse livro, como o primeiro, que é These Witches Won't Burn, e tem um vlog de leitura aqui no canal que vocês podem ver. E assim, nós chegamos ao final do vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui. Então já aproveitem para vocês poderem se inscrever no canal, te dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque temos 2 vídeos toda semana. E aproveita para compartilhar esse vídeo com os seus amigos e com suas amigas, porque o pessoal adora um vloguinho de leitura, ainda mais que é um livro que tem representatividade LGBTQIA+, é uma fantasia gostosa, uma fantasia contemporânea. Então o pessoal tem que conhecer, porque é um livro fenomenal, que dá um quentinho no seu coração em diversos momentos. E me contem aqui nos comentários se vocês já leram esse livro, ou se vocês já ouviram falar desse livro, ou se vocês têm vontade de ler. Me contem aqui, que eu tô curiosa para poder saber. Muito obrigada e até a próxima!